Oi, Lucas Soares aqui. Vamos lá, outro vídeo. Uso de drogas para aliviar a vida da pressão social. Beleza. As pessoas hoje em dia, é comum, é uma palavra que eu estou usando, comum, as pessoas beberem, fumar, fumar cigarro, fumar maconha. Isso é comum, isso é considerado normal. E o que mais a gente tem na rua hoje, quando a gente sai, vamos dizer, à noite, é o pessoal bebendo, enchendo a cara e achando que isso é legal, que isso é normal, que todo mundo faz isso, então tá tudo bem. Só que o que é comum não é necessariamente o certo. Tem várias coisas que são comuns, mas são certas, mas nesse caso não. Não tem, não dá pra dizer que o consumo de álcool é uma coisa boa. Não dá pra dizer que fumar é uma coisa boa. O que mais tem é campanha, tipo aquelas campanhas que são completamente inúteis, atrás da carteira de cigarro mostrando, sei lá, um feto. Bom, é meio ridículo isso, mas é mais que comprovadamente que fumar e beber e usar drogas de uma maneira geral não faz bem, isso não é normal. E aí, as pessoas, de uma maneira geral, elas se utilizam desse meio como válvula de escape da própria vida, da própria pressão que a vida impõe, a pressão social que a vida impõe para a pessoa sobre como ela deveria ser, como ela deveria se comportar. Se para você ser legal você precisa sair, ir pra noite, beber, ir pra balada, pegar alguém, pra tudo ser legal tu precisa fazer isso. Tudo bem pegar alguém, eu acho super natural isso. Mas não precisa beber, não precisa fumar, não precisa usar drogas para alcançar esse objetivo. Então, qual é a pressão social que rola no meio disso tudo? As pessoas, de uma maneira geral, todo mundo tem problema com autoestima. Todo mundo. Ah, eu não tenho problema com autoestima. Então tu não entende o significado de autoestima, não entende a profundidade do significado do que é autoestima. Se tu tá falando assim, de pronta análise que tu não tem problema de autoestima, então tu precisa estudar mais sobre a ideia, sobre o conceito de autoestima. Todo mundo tem problema de autoestima. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Eu tenho problema de autoestima, apesar de ela estar muito mais estável hoje em dia. Mas eu tenho problema de autoestima, eu acho que isso é comum, né? Não natural. Acho que é comum o ser humano ter problema de autoestima. Até porque a sociedade hoje, de uma maneira geral, ela impõe padrões que a gente deve seguir. E o problema não é a imposição de padrão, a imposição de você, para ser um homem de sucesso, você precisa ser uma pessoa bem sucedida na carreira de trabalho e precisa ganhar 30 mil por mês e ter um carrão e ter uma casa na praia, não sei, estou viajando. Então hoje os padrões impostos pela sociedade é um padrão de ter coisas. E quando a gente... O problema não é essa imposição normativa que a sociedade impõe de como ser uma pessoa realizada e bem-sucedida. O problema é que a gente usa isso de forma inconsciente para pensar sobre a nossa vida. E olha bem o que eu estou falando. A gente usa esses princípios para
moldar a nossa estrutura cognitiva, a nossa forma de pensar, de encarar a vida, a nossa subjetividade. Eu não estou querendo entrar muito em conceitos aqui, mas o negócio é que, como isso é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, nasceu nessa sociedade, nasceu no planeta Terra, né? Nasceu no planeta Terra, tá ferrado. Nasceu no planeta Terra, e aqui a gente tem essa coisa de que o importante é ter dinheiro, o importante é ser famoso, importante tipo, no caso de homem hétero, é ser o cara que come todo mundo. Essas ideias, esses padrões de sucesso, a gente cresce numa sociedade onde é que isso é o ideal, isso é o máximo. Então, isso é só alguns exemplos, mas tu pensa nas possibilidades que existem. Isso molda a nossa maneira de pensar. E aí que está o problema. A gente, quando a gente vai crescendo como criança, adolescente, a gente já vai absorvendo essas regras de forma inconsciente. E aí, quando a gente chega na adultidade, essas regras já ditam, essas normas já ditam regras na nossa forma de pensar. E a gente acaba entrando nesse padrão de que tem que ser uma pessoa de sucesso perante a sociedade. A gente tem que ser reconhecido perante a sociedade que a gente tem esse sucesso. E uma dessas normas, um desses padrões que é imposto pela gente, e não é uma coisa que alguém veio e te falou que é assim. É uma coisa que tu sai na rua e tu vê o exemplo das pessoas fazendo. E aí tu acha que isso é normal. É a questão de usar drogas. É a questão de beber. É a questão de fumar um cigarrinho. Vou fumar um cigarrinho aqui depois da trans aqui para relaxar. Essa é loucura, tá entendendo? A gente, nesse momento que a gente decide fazer alguma coisa nesse sentido, a gente está cometendo suicídio lento. Pensa aí. A gente está cometendo suicídio lento. A pessoa decidiu se matar devagar. Isso é loucura, isso não pode ser normal. Tá entendendo? Então, hoje eu vejo o uso de drogas de uma maneira de aliviar todo esse monte de padrões que regem a nossa mentalidade hoje, como válvula de escape. A gente tem toda essa imposição de regras, de normas, e aí o ser humano não consegue, porque enquanto ele não conseguir alcançar esse objetivo maior de ser uma pessoa rica, bem sucedida e bonita, e tem que ser fitness, e tem que beber, e tem que ser tudo. Enquanto a pessoa não alcança essa condição, ela vive frustrada, vive numa insatisfação pessoal com um problema de autoestima. E aí que o ser humano hoje inteligentemente faz? Bebe. Vai no final de semana e escapa, usa a válvula de escape para as drogas. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque não é ideal. O ideal é a gente conseguir ter uma vida saudável. Biologicamente falando, o ideal seria a gente não ser sedentário, fazer 3 horas de exercício por semana, se não me engano, esse é o padrão que a gente precisa alcançar para não ser sedentário. Comer uma comida saudável, final de semana conseguir relaxar com algum lazer produtivo. Esse seria o ideal para a gente, nossa condição de ser humano. E não no final de semana beber. Então a intenção do meu vídeo aqui é justamente falar o como hoje tem essa distorção cognitiva, essa distorção da realidade. A gente fica achando que o normal é beber, curtir final de semana, e na verdade isso só reflete um problema de autoestima nosso, porque a gente nasce no planeta Terra e aí são impostos algumas regras, alguns padrões que a gente tem que seguir, e enquanto a gente não chega nessa condição,
a gente fica frustrado, triste, decepcionado com o nosso próprio desempenho. Porque volta aquela história, a gente ter e não ser, né? Então, tá, a ideia do vídeo hoje é falar sobre isso. Eu espero que vocês, sei lá, se for proveitoso, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, dê like, essas coisas, e ative o sininho, e é isso aí. Valeu!